Eu gosto de uma expressão que o autor usa, que ele diz que patrões e empregados devem se tratar com muita consideração, reconhecendo a posição e o papel próprio de cada um na relação de trabalho. Então, ou seja, como é que a gente vai separar isso? Ele é meu patrão, eu sou funcionário dele. Com isso existe um respeito, existe uma hierarquia. Ele dá as ordens e eu estou ali para cumprir as ordens. Só que mais do que isso, existe uma relação humana ali de respeito. Então é essa relação de respeito que eu acredito, irmão Magno, quando eu olho para Boaz, que não extrapola acima dos seus funcionários. E como a irmã bem disse, uns se aproveitam da função que tem, do cargo que tem, que podem fazer alguma coisa e não fazem. Exatamente por não querer, ou por se demonstrar abaixo do que um funcionário, ou um peão, né, como é uma expressão muito usada. E olhando para Boaz, ele se iguala. E pensando nisso, mamãe, e temos a figura do remidor, e fazendo uma leitura de Boaz com o próprio Cristo, que tem a figura de remidor, quando lemos aos Filipenses, Paulo diz uma coisa, que ele sendo Deus não quis ser igual a Deus, mas ele se humilhou tomando forma de servo. Então, é alguém super elevado que resolveu ficar no mesmo pé de igualdade que eu e você. Exato. Exato. E até na aula passada nós comentamos um pouco sobre isso, que a falta de termos bons exemplos, porque olhamos para Ruth e Noemi e vemos que ela enxerga uma na outra, na sogra, uma figura não só de mãe, mas uma figura de exemplo, a figura de mulher. Não essa mulher distorcida que a sociedade tem proposto, mas uma mulher sábia, uma mulher de família, uma mulher que sabe administrar a sua casa, os seus bens, tudo que está na sua volta. Então, é de suma importância nós termos pessoas que dão bons exemplos e que através desses bons exemplos, outros bons exemplos possam surgir. Então, olhar para Boaz dentro dessa situação e vendo como um patrão de exemplo e trazendo uma igualdade diante dos seus funcionários, mesmo tendo uma hierarquia, vemos isso representado na figura do próprio Cristo. E nem por isso ele se tornou maior ou melhor, mas ele resolveu se tornar igual. E isso me faz pensar que se o próprio Cristo resolveu ser igual a mim, porque eu, como ser humano, quero ser superior ao outro irmão, a outro irmão ou alguém no trabalho. E a Bíblia me fala uma coisa, ela me dá uma informação que é muito curiosa, que ela diz que eu devo considerar o meu irmão superior a mim. Eu não sou maior que ele, mas eu devo considerar ele maior que eu, ou superior a mim. Então não existe, ou melhor, não deveria existir no meio cristão essa superioridade. Devemos tratar num pé de igualdade, porém sabendo as suas funções e suas hierarquias ali. Mas isso não vem a ser maior do que aquilo que nos une. Porque eu entender como família, só temos o senso de família porque é todos fazendo um papel só. Por isso que é uma família, homem, mulher e filhos. Funções diferentes, pai, mãe e filhos, mas junto compõe uma família. E assim somos nós. Assim é o reino. Somos membros, trabalhamos de forma diferente, mas o que nos traz como igreja? Quando estamos juntos. Momento da ceia. Esse é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. E quando partilhamos, nós nos unimos. Então é uma diversidade, uma pluralidade dentro de uma unidade. Então, irmão Magda, a meu ver, não é o que nos separa que deve ser maior, mas o que nos une. Não é a nossa diferença. Nascemos em um lugar diferente, pensamos diferente, gostamos de coisas diferentes, mas o que nos une
É maior do que isso. Sim. E trazendo para corpo, igreja, a gente vê Exato. assim no campo, não é diferente na sua casa, com certeza. Eu concordo, porque acaba sendo um reflexo, né, do que você é. Porque não dá para você viver uma vida artística nesse momento. Uma hora a máscara cai, né? Então eu acredito também muito nisso. Você é um reflexo daquilo que você é em casa, no trabalho, na faculdade, na igreja. Isso faz a gente pensar em como nós estamos refletindo a imagem de Cristo através do nosso gesto, nossas ações, nosso comportamento, nossa fala e como as pessoas nos enxergam. Porque olhamos que ele é parente de Elimeleque. Nós não temos uma afirmação para dizer o grau de parentesco. Você pode até pensar numa tradição rabínica e achar que ele é um sobrinho. É uma hipótese. Mas não tem, mas ele dá um parentesco. E por ter um parentesco, ele como remidor, ele tem duas funções ali muito importantes desse contexto, a qual nós falamos, que é o Goel e o Levir, a qual está dentro de uma tradição e dentro da lei do levirato, a qual ele vai trabalhar isso com Ruth e é onde vai desembocar todas as nossas questões e o nosso desdobramento da nossa aula e do que está acontecendo, principalmente a partir do capítulo 2 de Ruth. Então, olhar para a figura de Boaz, nesse momento, é enxergar nele um parente de Elimeleque, um parente direto, segundo plano, mas direto, que vai ter um papel muito importante, a qual, quando nós olhamos para a lei estabelecida através de Moisés e as prescrições que ele deu, ele tem uma função muito importante para cumprir essa lei do levirato, que era o resgatar alguém, pagar a dívida de alguém ou assumir ou dar descendência a um parente morto, tá? Então por isso essas duas expressões, Goel e Levir, que vão vir junto ou agregada à figura de Boaz, a qual ele vai ter o papel de resgatar, vai ter um papel de cumprir um casamento, vai ter um papel de comprar as terras de um parente ou resgatar aquele parente que perdeu tudo por causa da sua dívida e vai levar a uma escravidão. Então fica mais fácil nós olharmos para isso e entender o seguinte: se nós temos uma moabita que agora se converte, nós temos agora um agropecuário na figura de Boaz ali. Ela se achega para trabalhar o seu campo.
depois daquilo ali vai haver um casamento, vai haver uma dívida paga, vai haver um resgate. Então isso tudo está em volta da figura de Boaz e da figura de Ruth. Esse remidor, esse reivindicador, esse protetor. Figura de Boaz é alguém que protege, é alguém que resgata, é alguém que vai reivindicar para si aquilo que lhe é proposto segundo a tradição. E com isso, a gente montando esse quebra-cabeça, esse Boaz dentro dessa situação, o que leva ele a casar com Ruth? Toda uma tradição em volta. Então, da mesma forma que o levir, ou o cunhado, né? Por isso que vem a expressão levir, que é a lei do levirato, né? Ao invés do irmão. E como funcionava? Basicamente, tem um casal, ele morreu, não gerou filhos. O irmão casa-se com a cunhada nesse momento e vai gerar filhos para que o nome do irmão seja perpetuado. Caso isso não aconteça, a linhagem dele morreria. Então é dessa forma que acontece. Não é à toa que Jesus uma vez foi interrogado lá no Novo Testamento por algumas pessoas e falaram para ele: Jesus, uma mulher tinha um marido, ela morreu e não teve filhos. Aí o seu irmão casou com ela, também não teve filhos. E foi outro, e foi outro, foi outro. Acho que passaram 7 irmãos por ali. E não gerou filhos. E a pergunta deles foi o seguinte: quando chegar na eternidade, de quem essa mulher terá o marido? E Jesus brilhantemente fala: olha, na eternidade não tem isso, não tem homem e mulher. Serão ali como os anjos. Então não vai haver a função ou a necessidade de reprodução sexual. Então a partir disso é só para cumprir a regra, o momento, a lei a qual o ser humano está vivendo. Então Boaz nesse momento é o remidor, é o resgatador. Boaz é aquele que vai ser o papel do cunhado para poder preservar uma aliança ou preservar uma família, irmã Magna. Nós temos duas coisas aí, né? O Gael, que é o remidor, e o Levir, que era para resgatar a linhagem, né? Para não deixar dizimar aquela família e ter alguém representando, né? E consta, eu acho que o único lugar que junta os dois propósitos na mesma situação é só em Ruth, né? Exato. Que automaticamente ele tinha o Gael para poder resgatar as terras e isso. A pessoa vinha com a sua família para assumir de novo aquilo ali. Então, o Levir não estava associado a essa questão do remidor, né? E a gente vê aí as duas questões junto. Mas o primeiro momento, o que é? E a gente vê aí, é a provisão. O Senhor Deus, ele proporcionou esse momento. Às vezes a gente fala, muita coincidência, não existe coincidência. O nosso Deus, ele tem propósito para as nossas vidas, ele tem projeto para as nossas vidas. Basta nós entendermos esses projetos, esses propósitos e nós enganjarmos neles e aceitarmos. Porque tem coisas, né? A Bíblia fala que tudo contribui para o bem dos que amam ao Senhor. Noemi e Ruth ali podiam falar assim, é o fim, eu não preciso mais, ela vai voltar para a terra dela, para a família dela, e lá ela vai ter quem acolha ela. Ela já conhecia, Ruth já conhecia a história de Noemi, já conhecia a história do povo. Quando fala que Ruth foi com Noemi, ela já tinha ali uma pregação vivida na casa dela, né? Porque Ruth, ela distancia do seu povo para viver com o seu marido. E ali na casa de Noemi, ela se converte. Quando ela se decide, órfã volta, e Ruth decide a continuar o caminho, ela não simplesmente está decidida a voltar com Noemi, ela está decidida a adorar esse Deus, a entrar no propósito desse povo, desse Deus que tinha com esse povo. Então ela sabia que ela ia ter algumas coisas que ela ia ter que mudar, se é que ela não tinha já mudado, né? Com a influência dessa sogra que ela tinha, né? Barra mãe, igual diz o pastor Marlon aqui, que realmente é uma proximidade tão íntima que acredito que Ruth via ela como mãe. Eu tenho esse exemplo, eu vejo a minha sogra como mãe. Muito raro eu falar a palavra sogra. Às vezes até soa meio um pouco assim, sogra. Eu falo assim, tá. Porque eu não tenho muito isso. Para mim ela é a minha segunda mãe, né? O jeito que ela trata, o amor, o carinho que ela tem.
Então eu creio que Ruth via isso ali, eles foram ali para uma provisão e o Senhor trouxe ela ali por causa disso, né? Esse foi o causador da situação, mas o Senhor já estava preparando tudo isso ali, esse encontro de Boaz com Ruth, o que viria depois, né? O Senhor, Ele tem isso para nós. Às vezes a gente fala assim, deu errado, mas o errado é para dar certo com Deus. Nem tudo é o fim. Nós temos uma esperança. Elas ali podiam falar que não tinha mais esperança, né? E eu acredito que Ruth olhava para Noemi e falou assim, a gente vai morrer de fome aqui? Ela falou assim, deixa eu ir, sogra. Fala aí aonde é que eu posso ir, porque eu não conheço nada aqui, mas eu sei o que tem que fazer. Deixa eu ir. Né? E ela vai com toda boa vontade, com toda garra, com toda força, trabalhar para o sustento. E esse meio aqui que tinha, né, de resgatar, de pegar as espigas, né, era para sobrevivência. E ela estava buscando a sobrevivência de 2. Exato. A gente leu nas lições anteriores que era para não estar ocioso, né? Tipo assim, você vai dar o peixe todo dia, mas aí você dá a vara junto, porque um dia ele vai ter que pescar para comer o peixe dele, né? Então a gente vê ali que Ruth, ela fez uma gratidão, né? Por tudo que a sogra tinha feito por ela também. Ali envolvia muita coisa. Tem gente que fala que é só o amor de Ruth, a amizade, mas era muita coisa, era uma coisa muito profunda. Tanto que no relacionamento delas, no caminho, diz que Noemi extraiu de Ruth, né? O seu melhor, quer dizer, Ruth se declarou ao ponto e falou assim, olha só, eu estou disposta. Acredite nisso, né? E nesse encontro ali que fala sobre esse remidor, o resgatar, né, o reconstituir essa família, dar valor de novo a esta casa, né? E Noemi fala assim, eu vou voltar para lá amargurada. Não sou mais aquela alegre, aquela feliz, sou amargurada. E às vezes isso acontece com a gente retorna de algo, de um concurso público, de uma fila, né, para o trabalho, você ficou na fila o dia inteiro e não conseguiu o trabalho. Você, às vezes, saiu para buscar o sustento o dia inteiro e não conseguiu um bom retorno. Você se empenhou em algo, né, num negócio, na tua vida. Até como cristão, tu fala assim, Senhor, eu ainda não galguei nada para mim. Você não consegue enxergar o que Deus fez para você, né? Mas Ele está trabalhando no mover para nós. E isso ali, quando Noemi volta e ela se sente envergonhada, muitas pessoas falam com ela, falam assim, eu lembro de você e tal, e conversa, né? E começa a falar, e assim é nas cidades, né? Quando você chega e fala assim, não, aquele fulano, ele é isso e aquilo e tal. Mas ninguém fez alguma coisa por Noemi e por Ruth. Ninguém falou assim, não, vem ficar comigo, não, eu vou te ajudar, eu vou fazer alguma coisa. Mas Ruth, ela se levantou e fez alguma coisa pela sogra dela e proporcionou esse encontro maravilhoso aí com Boaz. Glória a Deus por isso. E pensando, vocês reparam nessa história que é uma coisa assim, muito curiosa, porque nós estamos falando de uma senhora viúva e perdeu os seus 2 filhos, nós já falamos na aula passada, a qual dá continuidade à sua linhagem e ao seu provedor da casa, ela não tem esse recurso. Tem 2 noras, uma volta para sua família e Ruth resolve ficar, elas voltam para sua casa para batalhar o seu ganha-pão, o seu sustento. Curiosamente, se quem deveria dar linhagem, ela não teve filhos, ela deveria fazer com um cunhado, deveria ter um cunhado. Só que ela também não tem cunhado, porque o marido morreu e o irmão do marido também morreu, os 2 filhos morreram. Então, na ótica de um contexto, era para ela viver uma vida solitária, viver uma vida sem expectativa, sem esperança, na pobreza, por ser viúva, por não ter gerado filho, não ter nada. Nós estamos falando de um contexto onde a mulher, nesse ponto, ela não tem voz ativa. O que tem mais voz ativa ali é o homem, naquele momento. Por isso que é dada a figura do provedor, do protetor. Então, nesse momento, aquele que ia proteger, aquele que iria prover, você não tem. Mas Deus trabalha de uma forma tão tamanha sobre a vida dela, que eu gosto de pensar e ver isso, que o que ela tira da sogra, que não tem tanta figura de sogra, mas na figura de uma mãe, e a irmã deu um bom exemplo da sua sogra, que só fala mais como mãe, isso trabalha a tal ponto de você ter ela como uma inspiração,
que isso reflete através do seu comportamento. Porque para pensar pro contexto, o que Boaz enxerga nela? Ele tem que ver alguma coisa diferente, que até que prova o contrário, é uma mulher como as outras. Mas ele ouviu falar dela, ouviu da renúncia dela, ouviu que ela não abandonou a sogra em nenhum momento, então o caráter dela foi revelado a partir de outras pessoas, a qual ele ouviu falar. E com isso ele foi ver ela trabalhando no campo e observando-a e o seu comportamento. Então daí nós temos, para atrair para a nossa vida, extrair, que pessoas vão falar da gente. Coisas boas e coisas mais. Isso aí não tem para onde fugir, não tem jeito. Só que mais do que falam é o nosso comportamento. Do mesmo modo que Boaz está observando ela, assim está o nosso Senhor nos observando. Então, ainda que falem, o nosso comportamento tem que condizer com o que falam. Então, se falam mal, o nosso comportamento for mal, vai vir e vai cair tudo em descrédito. Agora, se falam mal e falam bem, e a pessoa vai averiguar o nosso comportamento, vai tirar suas próprias conclusões do que é. Então, Boaz, ele vai ter essa figura, por isso que ele vai ser o resgatador, vai ser o remidor, vai ser aquele que compra, vai fazer o papel do cunhado, abre aspas aqui, papel do cunhado, para resgatar aquela mulher. Uma Magna, brilhante isso. Uma mulher que aparentemente não tem muita expectativa de vida, não tem uma condição de repente de gerar uma família novamente, só ela e a sogra poderiam trabalhar a vida inteira para morrer, sem esperança, olhando para a linhagem familiar, porque não tem cunhado, não tem ninguém, mas Deus providencia um parente não de primeiro grau, porque tem outro na fila, Boaz entra com um parente de segundo grau. E eu gosto dessa expressão que a irmã usou, o Deus da provisão. Não tem ninguém na face da terra mais especialista em prover alguma coisa do que Deus. Não existe nada em ninguém. É por isso que ele é conhecido como Deus da provisão. E olhar para Ruth, olhar para Noemi, é enxergar a manifestação do Deus da provisão na vida delas. Então fica sempre para nós que o Deus da provisão, ele é capaz de nos surpreender nos momentos mais complexos, mais difíceis, no meio às percas, no meio às tristezas, em meio às dores da vida, o Deus da provisão se manifesta, Mamaga. Verdade. A gente vê o que Deus faz ali também com Ruth e Noemi, a grandeza de como isso acontece, né? Eu acho que mais para frente a gente vai ver Noemi sendo grata a Deus por causa desse encontro. Qual é o pai, qual é a mãe que não fica feliz quando fala que você está se relacionando com alguém de boa índole, alguém que tem uma boa reputação, alguém que tem vivos projeto dentro dele, alguém que anda no caminho do Senhor, alguém que tem uma expectativa de vida, é alguém que enxerga um futuro, alguém que é alegre, feliz, respeitador, obediente aos pais. Quando chega uma informação dessa, a gente fica muito feliz. Agrada, né? E esse encontro a gente vê que agradou a Noemi e a esperança dela se acendeu. Então isso acontece também conosco, quando a gente vê que as amizades ou aonde está trabalhando, você está trabalhando aonde na empresa, nossa, que bênção, essa empresa é muito boa, esse lugar é muito bom. Você está em qual igreja? Na igreja tal, que bênção, o pastor de lá, ele é exemplo, é um homem fiel. Então isso traz para a gente uma esperança, uma coisa boa, né, que alegra o coração. E quando Ruth vai e encontra, né, ela fala assim, glória a Deus, aí tem um remidor, aí tem uma esperança, né, para nós. Porque Noemi, ela só vai atrás do pão, ela fala assim, ela sai do lugar que faltou pão, né, faltou alimento, e mais do que justificado, né, nós falamos nas lições anteriores, a provisão, ela vem em primeiro lugar. Às vezes as pessoas falam assim, não pensou. Quem é que pensa na hora do desespero, na hora da aflição? Às vezes a gente faz coisas que nem queríamos fazer, mas a tua casa, os teus filhos estão precisando do sustento. Então Elimeleque, ele vai ali com esse propósito. E era comum, Elimeleque não foi o primeiro nem o único a buscar alimento nas terras vizinhas. A gente tem Abraão aí como exemplo, foi buscar alimento no Egito. Jacó foi para o Egito em busca de alimento. Então o problema não está onde nós vamos.
O problema e a situação está em como nós conduzimos a nossa vida com Deus, aonde nós estamos. E ali, Noemi saiu daquele lugar para voltar à sua terra, aonde já estava próspero de novo, já tinha alimento, então ela não tinha o porquê, não tinha mais motivos para estar naquele lugar, né? E volta para a sua casa por causa do pão, por causa do sustento, do alimento. Ela não tinha nem noção do que Deus podia fazer, porque o remidor, ela nem estava pensando mais no remidor, porque não tinha mais esperança, como o pastor Marlon colocou, né? De averiguar, né, a linhagem, nada disso. Mas ali ela tinha as posses dela, a casa dela, para ela retornar, para viver, né? Igual a gente vê algumas pessoas vivendo assim, viúvas, pessoas solitárias, que não têm famílias mais, que vivem sozinhas, né? Porque não tem o seu convívio familiar mais, talvez por estar longe da pátria, longe da tua terra natal, e por abandono. E é muito bom lembrar que nós não devemos abandonar os nossos pais ou aquele que precisa estar próximo, porque às vezes nem é o nosso parente, né? Mas que nós possamos ser algo de bom na vida de um vizinho, de alguém que precise de você e que você tenha esse tempo disponível, que possa, né, esteja disponível para ajudar aqueles que precisam, principalmente os nossos idosos, que às vezes são tão abandonados, discriminados, né? Porque nós vemos os idosos, ele tem mudança de comportamento, ele tem aquele tal da chatice, né, que falam, né? Porque ele vai ficando teimoso, ele vai ficando, mas que nós possamos saber entender, dar atenção, porque eles já contribuíram muito, né, para nós. Nós estávamos falando do migrante, eles vêm como estrangeiro, né? Ruth vem como estrangeiro e como migrante. Passou uma reportagem, acho que foi na sexta-feira, no Globo Repórter, falando sobre migrantes alemão que veio para o Brasil e como eles contribuíram para o Brasil. Mas quando eles chegaram, eles não foram bem vistos. Imigrante, estrangeiro não é bem visto, né? Ele sempre é visto assim como alguma coisa que vai afetar ali. Mas Ruth, ela foi vista até por baixo como uma estrangeira diferente. Algo se destacou nela. Ela era diferente por ser estrangeira, o seu costume, os seus hábitos eram diferentes, mas as suas atitudes, né? E a gente vê que ela era incansável no trabalho. Exato. E eu pensando nos bons exemplos, irmã Magna, igual a irmã está falando, eu olho a forma que Boaz ele vai tratar com ela, né? Então, quando ele observa e vai falar, e a primeira forma que ele trata com ela é chamar ela de filha. Então, assim, é uma coisa que faz a gente pensar. Um homem olhando para uma mulher daquela, ele usa essa expressão filha. Tamanho carinho, respeito que ele está tendo pela figura dela. Que isso é muito importante para nós pensarmos aqui. Então, nesse momento, Boaz ele não usa de abuso de autoridade, ele não se impõe por ser o chefe, por ser o dono, por ser o patrão, por ser o fazendeiro, mas ele trata ela com carinho, trata ela com respeito, trata ele com cavalheirismo, uma palavra antiga, né, que parece que sumiu da atualidade, né? Trata ela com educação, com muito cuidado, ele preserva a moral dela. E isso é tão brilhante, porque você percebe que a educação que ele trata, isso ressalta para a nossa vida que um viver santo não exige que sejamos rudes ou descorteses, né? Eu gostei dessa palavra, porque não é pelo fato de eu ter uma vida em santidade com Cristo que eu preciso ser ignorante com as pessoas, que eu preciso abusar do meu poder, abusar da minha autoridade, por eu ter uma vida cristã. Até porque viver uma vida cristã sadia, em santidade com Cristo, não condiz com uma vida de abuso e de exploração das pessoas, em hipótese nenhuma. Então, a forma que Boaz vai fazer de preservar a moral dela, porque é uma mulher que está trabalhando no campo, com muitos homens. Nós estamos falando de um ambiente onde tem homem e mulher ali. Então, naturalmente, dentro de um contexto, os homens poderiam querer até se aproveitar dela. Mas ele se impõe e diz, ninguém toca nela. Ela vai trabalhar como todo mundo aí e ninguém põe a mão nela. Eu acho isso tamanha grandeza, porque ele tem um cuidado com ela, a qual foi chamada a atenção ali, ele observa ela trabalhando, fala assim, ninguém toca nessa mulher, ele preserva. E dentro disso, nós temos um assunto para falar aqui,
que o autor também coloca, que infelizmente acontece muito na nossa atualidade, que é o tal do assédio moral e do assédio sexual, que são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente do trabalho, né? E em qualquer área da vida. E infelizmente, eu repito pela terceira vez, infelizmente, vivemos em um momento secular a qual o assédio moral e sexual tem acontecido de forma corriqueira, no trabalho, no ônibus, no metrô, no trem. Isso são reportagens que nós vemos todos os dias. No shopping, seja na escada rolante, em todo lugar, me permita a expressão que eu vou usar aqui, encontra-se um pervertido. E com isso acaba ferindo a moral e a integridade da mulher. Então, fazendo uma comparação com o que Boaz faz com ela, dizendo, olha, ele usa do seu poder e fala, ninguém toca nessa mulher, ninguém abuse, ninguém tire o proveito dela. E o que nós vemos nos dias atuais, a forma que os seres humanos e que os homens estão tomando proporção, isso é um absurdo, porque fere totalmente a conduta de várias mulheres. Quem pega metrô sabe ver como é constrangedor. O metrô normalmente é super lotado. E o fato de você estar em contato com uma outra pessoa acaba sendo normal. O problema é quando eu me aproveito desse contato para tentar tirar algum proveito. Isso é assédio. Isso é assédio sexual, isso é assédio moral. Quando sou um patrão e quero ter uma funcionária de muita beleza e quero tentar me dar bem em cima dela por causa de emprego, por causa de uma proposta de cargo, por causa de uma proposta de salário. Eu tento conseguir aquilo que burla o sistema e praticando uma questão sexual. Isso é crime, meu Magno. E infelizmente, a irmã como mulher pode falar até melhor do que eu sobre isso, isso é um absurdo que tem acontecido nos dias atuais. E nós precisamos, como igrejas, e eu vou abrir mais, não só como igreja, mas como homens, como mulheres, cidadãos, precisamos combater qualquer tipo de assédio, seja no trabalho, seja no transporte público ou onde quer que seja. Infelizmente, escândalos têm surgido cada vez mais e mais nas redes sociais por causa de grandes líderes religiosos. Infelizmente, mas nós precisamos continuar combatendo contra essas coisas. Falando sobre a integridade, né, da mulher, a gente que vê que Ruth, ela chegou ali na sua simplicidade, com educação, ela pediu, né, para trabalhar, né, para estar ali naquele lugar e foi permitido a ela que assim o fizesse. Boaz, ele com todo o respeito e admiração a esta mulher, ele faz essas recomendações, né? A Ruth ali, a gente não vê nenhum momento aqui tratando da beleza de Ruth. Esther, a gente vai ver. Quando a gente falar sobre Esther, a gente vai ver falando sobre a beleza dela. Mas Ruth não fala da beleza dela, né? E provavelmente ela era muito diferente das mulheres judias. E tudo que é diferente é estranho, né? Às vezes a gente fica olhando para alguém assim só porque você está admirando como ele é diferente. Então Ruth era diferente, ela era diferente das mulheres que estavam ali. Mas ele traz um respeito a ela e provavelmente as outras mulheres também, porque isso era da índole de Boaz. Mas nós não vemos assim no nosso dia a dia, vemos homens respeitosos sim, mas na maioria dos casos. E hoje, infelizmente, nós temos homens e mulheres, né, nessa situação, que se aproveita de alguma coisa, de algum momento, para ali proporcionar um assédio moral ou sexual. E com isso a gente vê as mulheres entrando em depressão, porque nem toda mulher tem coragem de falar alguma coisa que acontece. Ela às vezes tem vergonha de quem partiu. Se for então de alguém que está no nível acima dela, ela tem medo de perder o emprego, ela tem medo de perder o seu sustento. Então quem faz isso faz por maldade, faz por opressão maligna, porque ele rouba a felicidade da pessoa, ele rouba a integridade dessa pessoa, porque está ferindo ela, está maltratando ela, tanto fisicamente, né, como moralmente, como emocionalmente. Às vezes o homem fala assim, eu só encostei, esse só encostar dentro do ser, né, dentro da pessoa, isso feriu. Porque a gente vê esses relacionamentos também, não vamos falar só de
em questão sexualmente com mulher, mas de ferir moralmente a pessoa, o homem também, ele se sente ferido quando alguém vai e conduz contra, né, a sua moralidade, o seu perfil de homem, né, de ser o provedor da casa, banalizando, né, falando assim, você não é capaz disso. Quando fala isso, o cara se fere com isso também. Então, tudo que vai, né, mexer no nosso emocional, isso traz algumas perdas irreparáveis. Nós temos mulheres aí procurando acompanhamentos psicológicos, terapeutas, mulheres que têm dificuldade de se integrar de novo num trabalho, achando que toda vez que vai acontecer isso, né, nós temos vários registros, né, temos a Lei Maria da Penha aí, de homens, né, que agridem mulheres, que forçam elas em algumas situações, e isso geralmente, qual é o homem se sentir potente para isso, né, na força que ele tem, porque a mulher é frágil, mas é forte. Mulher é frágil, né? Eu costumo falar isso, mas ela é forte, ela é resiliente, ela é determinada, né? E por causa disso, ele acaba entrando, né, nessa parte que força a mulher a fazer algo que ela não quer, né? E aí traz várias coisas, fugindo aí do assédio, de tudo, ele vai além disso, né? Que às vezes vem até estupro, às vezes vem até uma forma de manter ela, né, presa a um jugo. E com isso, às vezes a mulher, que tem gente que fala assim, a mulher é casada. E alguns falam assim, qual o problema? Então, para eles, não existe mais barreiras, né? Porque antes era assim, não, ela é casada, respeita. Não existe mais isso na sociedade. Infelizmente, é uma coisa muito triste. Não existe mais essa limitação, né? Mas ali a gente vê que com Ruth teve um respeito muito grande, tanto dos que estavam trabalhando com ela, quanto da ordem, né, que Boaz dá ali, do respeito a essa mulher. E até então, de repente, Boaz até estava já com um olhar para essa mulher, né? Mas, em momento nenhum, ele proporcionou a ela alguma situação. Ele tratou ela com respeito, ela no lugar dela e ele no lugar dele. É isso, você vê tamanha importância, ele não exerceu de autoridade para o seu patrão. Que isso acontece em algumas empresas. Infelizmente, alguém com cargo superior que quer tentar se aproveitar de uma foto, quer tentar se aproveitar de alguma forma até sexual, para tentar tirar proveito. E aproveita uma exploração da pessoa menos favorável. Então eu quero ler para vocês algo que eu separei, que eu achei muito interessante, que diz assim: constitui assédio sexual o comportamento indesejado de caráter sexual sobre forma verbal, não verbal ou física. No âmbito do trabalho, não é necessário que haja uma diferença hierárquica entre assediadores e assediante, embora normalmente haja. A Organização Internacional do Trabalho define assédio sexual como atos, insinuações, contatos físicos forçados, convites impertinentes, desde que aconteça algumas características. A primeira, ser uma condição clara para manter o emprego. A pessoa, para te manter empregada, ela quer te explorar sexualmente. Isso é crime. Influir nas promoções da carreira de trabalho. A pessoa não promover porque quer tirar um benefício sexual. Só promove se ganhar algum benefício em cima disso. Prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar ou desvalorizar a intimidade da vítima, oferecer crescimento em vários tipos, ofertar o que desfavorece as vítimas em meio acadêmico, que é o meio que estuda, no meio do trabalho ou em qualquer ato da sua vida, em troca de possibilidade de intimidade e de crescimento. A qualquer pessoa que te ofereça um crescimento em troca de qualquer questão sexual, seja de uma postagem, uma foto ou até mesmo de ter relação sexual, isso é crime. Ameaçar e fazer com que as vítimas cedam por medo de denunciar o abuso. Eu vou dizer mais uma coisa para fechar essa parte. Artigo 216 do Código Penal Brasileiro. Mostra ver alguém com o intuito de ter vantagens ou favorecimento sexual, prevalecendo-se agente da sua condição superior hierárquica ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função,
Se você tem uma função e exerce essa exploração sexual sobre qualquer funcionário, isso é crime. 216 do artigo penal do Código Brasileiro, de 1 a 2 anos de prisão. Tá? Fiz questão de ler isso porque, infelizmente, isso é uma realidade. E nós precisamos combater essa realidade. Combater à luz das Escrituras, com um padrão ético, moral, e que Deus nos ajude a preservar as Sagradas Escrituras e tirando bons exemplos como Boaz e muitos outros para que possamos construir um mundo melhor, um mundo para os nossos filhos, um mundo para nós vivermos de forma mais sadia. Não é uma tarefa fácil, mas precisamos combater essas coisas e fico um alerta. Qualquer coisa que acontecer com vocês relevante a isso, denuncie, não tenha medo, não ceda a qualquer exploração sexual, moral, física, em hipótese nenhuma, tá ok? Então isso é de muito importante nós olharmos para essa atitude de Boaz que ele está tendo com ela, e isso já demonstra a forma de Deus preservar na história e a forma que Deus está agindo através da vida de Ruth. Então, havia uma motivação especial na conduta de Boaz, ele já conhecia a história dela. Vou pegar a palavra da irmã Magna, de repente já tinha um olhar com ela, mas mesmo tendo um olhar, ele resolveu respeitá-la. Então não é porque é solteira, não é porque era viúva, não é porque estava num momento de vulnerável, que eu tenho um interesse normal de homem para mulher. O ruim seria se fosse o contrário, né? Que de homem com homem, mas não é essa a questão, mas é de homem com mulher ou de mulher com homem, mas ambos soube se respeitar. Então a palavra respeito, ela extrapola cargo, função, dinheiro, ela tem que prevalecer sobre isso. Por isso, irmã Magna, quando eu olho para Boaz, enxergo eles falando do caráter moral dele, é uma hora que nós vemos o caráter do homem, desse momento, a qual ele não usa do seu machismo, ele não deixou de ser mais homem ou menos homem por isso, ele não deixou de ser mais honroso ou menos honroso, pelo contrário, ele foi humano em respeitá-la, saber o seu momento, preservando e consequência com isso, Deus lhe abençoou com um casamento. Verdade. E Boaz também, ele vê o momento que ela está passando também. E ainda fala assim, olha, deixa sobrar para ela. Exato. Não deixa ela levar pouco não, porque ela está fazendo um bem maior. Ela está vendo por ela e para mais alguém. E quando ele chama ela para estar junto, beber, né? Vem cá, minha filha, vem estar conosco, venha participar. Não se exclua, você já trabalhou até agora. E os trabalhadores de Boaz falam assim, ó, ela não parou desde a hora que chegou. Quer dizer, ela era também um exemplo. Boaz olhou nela ali as virtudes, né, que aquela mulher tinha, e de perto, porque ele tinha escutado falar de Ruth, mas ali ele vê de perto, né, o que essa mulher representa, o que ela é. E quando ele traz para perto para comer, se leva também, não vai com a mão vazia. E a gente vê aí uma figura de Cristo, né, o remidor, em Boaz, ele fazendo essa atitude, né, de remissão para Ruth, que ele fala assim, não, tenho mais perto, vamos procurar esse que é mais perto, o respeito, porque ele podia falar assim, não, eu vou remir e pronto. Eu sei que você não tem capacidade, mas ele não, ele respeita, ele chama todo mundo, os anciões como respeito, fala assim, vamos nos reunir, fazer da forma certa, né? Ele procura fazer tudo corretamente, justo, né? Não é injusto, ele faz ali como uma justiça, né? E traz o remidor mais próximo. E a gente acha que isso foi acontecendo assim hoje, amanhã, semana que vem. Isso teve um tempo, diz que Ruth chegou ali e ela colheu num campo, né, um período. Depois ela colheu em outro campo. E aí fala que ela estava no campo de Boaz. E foi um outro período da colheita. Então a gente vê aí que teve um tempo isso, né? E Boaz, ele não se apressou, ele fez no tempo certo. Ele respeitou as partes. E trazendo como remidor, Boaz aí, ele é uma figura de Cristo, porque ele traz as mesmas formas de remir. Ele reme aquele que está próximo, é o de que tem sangue, né? E o Senhor, ele tem o sangue próximo, né? E depois ele vem também como aquele que alcança, né? Eu até anotei aqui, porque às vezes a gente esquece. Ele ser o parente de sangue, depois ter um preço de sangue, né? Que está em 1 Pedro 1, 18 ao 19, que ele pagou um preço de sangue, né?
E o terceiro é o disposto a resgatar. A gente lembra que tem uma passagem que ele fala assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Né? Mas ele estava disposto, se não for possível, eis-me aqui, eu estou aqui para cumprir, né, até o fim. E é esse remidor que a gente tem como exemplo, aquele que foi até o fim com Ruth ali, fazendo tudo certinho. E o nosso Senhor Jesus que veio também cumpriu tudo. Isso é muito curioso, porque quando eu olho também para essa figura de Boaz, nós enxergamos Cristo nela, e esse encontro representado na figura de Ruth é nós como se chegando a ele. Então todas as vezes que nós chegamos diante do nosso remidor, ele está disposto a pagar a nossa dívida, que já foi paga na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, está disposto a nos preservar de qualquer coisa que tenta destruir a nossa moral e a nossa conduta. Então, a forma de Boaz tratar com Ruth é a forma que Cristo trata com a igreja, de preservá-la diante das propostas que o mundo possa oferecer. Então, sabe de uma coisa? Sempre se aproxime diante do seu remidor. Sempre se aproxime diante do seu remidor. Repito pela terceira vez, sempre se aproxime diante do seu remidor. Porque Boaz, ele tem uma sensibilidade espiritual, não existe um acaso de Deus, mas Deus o colocou naquele momento para que pudesse resgatar uma mulher. Venha nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em propósito de resgatar a nossa vida. Foi Ele que se entregou, foi Ele que morreu e foi Ele que se entregou a sua vida por causa de mim, por causa de você. E os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Então aproveite esse momento, se aproxime diante do Senhor, se aproxime diante dEle, porque Ele vai te colher e vai te propor um casamento, um relacionamento. Porque a figura de Boaz com Ruth é uma figura a qual nós chamamos na teologia, da teologia nupcial. O casamento de Cristo na figura de Boaz com Ruth, que é a figura da igreja. Então um dia, irmã Magda, esse casamento vai acontecer por completo. Por enquanto estamos como noiva, se preparando para o dia do casamento. Mas um dia vai acontecer. Então se case, se prepare, porque na hora que o noivo chegar e falar é agora que é o casamento, possamos estar pronto com isso. Irmã Magna, considerações finais sobre a nossa aula de hoje? Então, que nós possamos ter isso em mente, né? Que o livro de Ruth nós estamos estudando, temos algumas lições ainda para falar, vai falar sobre esse casamento, sobre o que traz para nós. Nós sabemos que eles viviam em momentos difíceis, nós também vivemos em momentos difíceis. Tem gente que fala assim, no meu tempo, o nosso tempo é hoje, desde quando nós existimos é o nosso tempo, e até enquanto nós estivermos vivos, que nós possamos propagar esse evangelho, trazer, né, alcançar, que é o nosso objetivo maior. Nós estamos aqui pensando um pouquinho, aprendendo junto com vocês, essa palavra que o Senhor nos deixou, que é a Bíblia Sagrada, os livros sagrados, né? Para que nós possamos nos firmar cada dia, seguindo a paz e a santificação, sem a qual nós não veremos o nosso Senhor Jesus. Esse preparo dessa noiva, né? E é isso que eu deixo para cada um, tá bom? Amém, Deus seja louvado. Obrigado mais uma vez pela confiança, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Sempre é um prazer ter vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. Tenha um domingo abençoado, em família. Preserve a sua família, traga a sua família mais para perto do altar do Senhor. Plante a presença do Senhor na sua família, que você irá colher frutos. Prepare os seus filhos para o trabalho. Não facilite demais a vida para eles, para que possam ser homens e mulheres que honrem o pai e a mãe e honrem ao Senhor. Logo, logo teremos o nosso culto agora às 10h30. Você é o nosso convidado. Vem estar conosco. Se não puder, continue a transmissão. Tá bom? Que Deus te abençoe cada vez mais e mais. Mas à noite, 18h30, teremos um culto, louvor e adoração. Você é o nosso convidado. Tá? Venha estar conosco, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Ô Magno, mais uma vez eu quero te agradecer. Obrigado pela disponibilidade, pelo tempo. Uma honra. Deus te abençoe cada vez mais e mais. Pode fazer a oração final, por favor? Senhor, te damos graça por estes momentos, Senhor, que passamos, ó Pai, aqui pensando, Senhor, e falando, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre o que Tu tem deixado para nós, ó Deus. Dá-nos um dia abençoado por Ti, um culto, Senhor, maravilhoso. Alcance, Senhor, a cada vida, Senhor, que está nos ouvindo, Senhor. Entra, Senhor Deus, com providência. Talvez, Senhor Deus, com alimento, com
situações de doença. Cura, opera milagres, Senhor. Opera um milagre maior que é a salvação, o resgate, Senhor, de cada um, ó Pai. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Poxa, nem parecia que estava nervosa. Que isso, numa calma, numa serenidade, tranquilo. Me enganou, falou que ia ficar nervosa.